Essa é a nossa razão de existência. E quando a gente pensa em razão de existência do nosso dia a dia, das nossas atividades, eu primeiro, antes de nós lermos o texto, gostaria que os irmãos agradecessem a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Ontem tivemos uma atividade dos nossos embaixadores ali na Igreja Batista Padre Miguel, não é isso? Vila Olímpica. E ali os nossos embaixadores tiveram um momento, um dia interessante de atividades físicas, né? E abençoado dia foi. Devemos orar, porque essa organização é uma organização missionária, assim como as mensageiras, assim como os homens, assim como as mulheres, que tem a incumbência de pregar o evangelho para as crianças. Vocês não viram o que eu vi ontem, alguns irmãos viram. Vários garotos pequenos, de várias idades, né? Em que eles estão sendo, de certa forma, assim, evangelizados na linguagem deles, nas atividades que eles estão exercendo, pela liderança. Devemos orar, irmão Silbert, o Lucas, o Felipe, que tem estado à frente deste grupo de garotos. Tinha mais de 15, não era? Tinha mais de 15, né? 15 garotos que precisam ser evangelizados também, muitos deles ali também conhecer Cristo até que Ele venha. E antes de nós também lermos o texto, eu gostaria de pedir aos irmãos que estejam orando pelas nossas igrejas. Os dias realmente são difíceis, os irmãos sabem disso. E Satanás tem trabalhado muito para atrapalhar o trabalho das nossas igrejas. E hoje pela manhã, uma irmã da nossa igreja está conversando conosco e pedindo que nós estivéssemos orando por uma determinada igreja, não vou falar o nome, para não atiçar nada aí, né? Mas que está passando por um grande problema espiritual, inclusive. Então, os irmãos estejam orando, né, para que Deus possa, não só por aquela igreja em si, mas todas as igrejas de Cristo, porque estamos nos dias realmente muito difíceis, e isso tem feito com que muito do evangelho seja, de certa forma, vamos dizer assim, atrapalhado no seu caminhar. Nós estejamos orando pelas igrejas de Cristo que estão aí trabalhando, empenhados em falar do evangelho até que ele venha. Mas isso faz parte do ofício, né? Infelizmente, nós precisamos orar, porque infelizmente Satanás tem trabalhado. Vamos meditar nesta noite, rapidamente, em cima do texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 15. Construindo com sabedoria. Construindo com sabedoria. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 15. Diz assim na minha versão, acompanhem. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construído sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Esse texto, Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, ele escreve para ajudá-los a entender uma coisa interessante. Como eu falei, como lemos no primeiro versículo, versículo 4. Está tendo briguinhas lá, do tipo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de... E assim, é uma discussão boba. Por isso que Paulo usa até, inclusive, a expressão no texto que nós lemos de mundano. Isso é coisa de criança, né?
discutir. É como se hoje nós trouxéssemos os nossos dias, né? Vamos trazer aqui para hoje aqui a nossa realidade. Eu sou do pastor Denilson, sou do pastor Johnny, eu sou do pastor Carlos César, eu sou de Cristo. É bobeira isso, é bobeira. E Paulo trabalha essa ideia com eles. Olha, irmãos, peraí, não é bem assim, não. Não é bem assim. Cuidado, isso é coisa infantil, isso é coisa de criança, é coisa do mundo. Até porque quem somos nós, diz Paulo, né? Quem somos nós? Quem dá o crescimento, quem faz o negócio realmente produzir é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, Paulo vai trabalhar nesse texto, e eu gostaria que você acompanhasse comigo exatamente, é exatamente o seguinte: que consciência você tem, ou nós temos, da construção que nós estamos realizando para Deus aqui na Terra. O tema da campanha, os irmãos sabem, estamos repetindo sempre, vamos completar a missão, vamos completar esta obra, vamos completar com aquilo que Cristo quer para você. E como toda boa construção, como todo prosseguir de trabalho, nós temos que ter, pelo menos é assim que funciona, ou deveria funcionar, consciência do que vamos fazer. Ninguém sai por aí construindo casas, né, esperando que elas venham cair. Não é assim que funciona. Né? Ninguém constrói uma casa, mesmo que simples seja, mesmo que em lugares até difíceis de se levantar uma casa, perigosos os lugares, mas ninguém constrói querendo que caia. Eu tenho certeza que essa chuvarada que derrubou muitas casas pelo Brasil afora, né, eu tenho certeza que ninguém fez aquela casa pensando aqui vai chover e vai cair. Que lindo, vai ser uma coisa extraordinária, vai morrer gente inclusive. Ninguém fez isso, ninguém faz dessa maneira. Ninguém constrói, mesmo que seja em lugares perigosos, ninguém constrói pensando que vai um dia cair. É até ser meio sem sentido isso. Às vezes a necessidade nos obriga a construir em determinados lugares, mas gastar dinheiro, porque construir uma casa não é barato. Mesmo que seja uma casa bem simples, não é barato, né? Construir uma casa simples, a coisa não é tão assim, né? Obrigado, filho. A construir uma casa, mesmo que seja bem simples, ela custa dinheiro, né? E ninguém está afim de torrar dinheiro, tacar fogo no dinheiro, ninguém está afim disso. No reino de Deus, da mesma forma é. Você sabe que Deus está construindo vamos dizer assim, um futuro, a sua igreja. E nessa construção, tanto é que ele usa essa expressão. Se você ler comigo lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz isso para Pedro, quando Pedro, aquela discussão que dizem que eu sou e tal, né? E Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, aí Jesus Cristo o parabeniza por ele reconhecer exatamente quem ele é, Jesus Cristo, e ele diz assim, olha Pedro, você falou bonito, é isso mesmo, e eu te digo que sobre esta afirmação, que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, de Jesus Cristo faz o quê? Edificarei a minha igreja. Há uma construção aqui. Nós estamos num processo de construção da igreja de Cristo. E essa igreja não cai. Não digo paredes, construção física. Eu digo corpo espiritual. Nós estávamos ouvindo aqui o relatório dos irmãos das igrejas em alguns pontos da Europa. Aí você vê, como é que pode, se Jesus Cristo disse que a igreja não fecharia, como é que tem igrejas fechando pelo mundo afora? Não, construção pode fechar. Pode fechar e vai fechar, e muitas vão fechar. Construção física, mas espiritual nunca, porque o próprio Jesus Cristo, ele disse que o inferno não iria prevalecer sobre a sua igreja. E quem é a igreja? Sou eu, é você, somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. E Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 5, ele diz exatamente isso. Acompanhe comigo. Assim como cada um de nós tem um corpo, muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros.
cada um de nós, eu e você, nós formamos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, temos uma responsabilidade em completar a missão que Cristo começou. Cristo começou a obra da evangelização. Ele veio a este mundo, trouxe as boas novas. E você, o que tem feito? Como nós temos feito esta obra? Será que estamos edificando sem pensar, não usando sabedoria? Veja o que Paulo fala nesse texto que nós lemos, né, no texto de 1 Coríntios. Eu queria que você me acompanhasse aí. Volte lá na sua Bíblia aberta, lá em 1 Coríntios, e deixe sua Bíblia aberta no capítulo 3, versículos 14 a 15. Vamos ler outros textos, mas deixe sua Bíblia aberta. Acompanhe comigo no versículo 5. Olha o que Paulo diz aí no versículo 5. Ele introduz o versículo 5 dizendo o seguinte: quem são esses, afinal? Paulo, Apolo, quem são? E ele define: apenas servos. Nós, para completarmos a missão, temos que entender o que é ser servo. Eu sei que os irmãos sabem que o grego, né, todo mundo já estudou isso muito, né, que o grego, servo é doulos, e doulos é escravo, coisa e tal. Só que eu fui pesquisar um pouquinho mais, e não está errado não, é isso mesmo. Só que quando Paulo fala em servo, nós temos, me desculpe eu usar uma palavra que eu não costumo usar, né? Nós temos no inglês uma palavra chamada staff. A Michele conhece essa palavra. Essa palavra, em inglês, ela fala melhor do que o que é em português. Ela significa, em outras palavras, um conjunto de pessoas que fazem juntos um determinado serviço, um determinado trabalho. Trabalham em conjunto. Então, quando você fala assim, quando alguém falar para você essa palavra staff, né, você vai entender agora. É um conjunto de pessoas que trabalham juntas com o mesmo objetivo, com um comum ponto de chegada, todos ali juntos, mirando aquele tipo de determinado serviço. Então, quando Paulo está dizendo que nós somos servos, ele está usando mais ou menos essa ideia de que todos nós, em união, em conjunto, cada um fazendo a sua parte, miramos um só objetivo, um só ponto, um trabalho só a ser realizado. Entendeu o que é ser servo? Mais ou menos isso. E ele continua ainda no versículo 5 dizendo que, além de serem servos, esses servos, nós temos que, diz Paulo no versículo 5, fazer com que as pessoas, o que em nós? Está aí no versículo 5. Temos que, através de nós, dos nossos atos, do nosso serviço, fazer o quê? Que as pessoas creiam. Creiam em quem? Creio em meu trabalho, que eu sou bom para fazer? É assim que funciona? Não. Creiam em Deus. O mundo precisa crer em Deus. E através do nosso trabalho, como objetivo comum, as pessoas precisam crer em Deus. E aí a gente para um pouquinho e pensa: será que nós estamos resplandecendo Cristo? Será que eu e você estamos resplandecendo a Cristo? Será? Veja o que Jesus Cristo disse, é um texto que os irmãos com certeza conhecem muito, em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Vós sois a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder. Não tem como esconder essa luz, porque assim como não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, também ninguém pode esconder a luz de Cristo que brilha em você, em nós. Assim também como não se acende uma luz e coloca ela embaixo da cama de uma mesa, mas sim no lugar mais alto da casa para que possa clarear todo o ambiente, assim também você, como luz do mundo, não pode ficar às ocultas. Eu costumo dizer que nós não somos agentes secretos de Deus. Nós não somos agentes secretos de Deus. Né? Eu e você não somos 007, né? Nós não somos esses caras espiões. Não, nós não somos. Pelo contrário, o mundo precisa ver Cristo em nós.
E por isso Jesus Cristo diz no finalzinho, assim brilhe a sua luz, aonde? Diante de quem? Dos homens. Brilhar aqui dentro da igreja é fácil. Quero ver brilhar lá fora. Mostrar Cristo lá fora. Brilhar aqui dentro não faz sentido, né? Não faz sentido. Faz sentido brilhar lá fora, no mundo, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique a quem? Ao nosso Pai que está nos céus. Muitas das vezes nós não conseguimos completar a missão porque nós nos escondemos como crentes, como filhos de Deus, e escondemos a nossa luz. E Paulo ainda vai mais fundo nesse assunto. Veja no versículo 6, Paulo diz, eu plantei, Paulo regou, mas quem deu o crescimento é Cristo, é Deus. E quando ele diz, eu plantei, Paulo regou, ele está dizendo para você o seguinte, cada um tem a sua participação individual nesse processo. Não é coletivo. Cada um tem a sua participação individual nesse processo. E não existe o mais ou o menos. O mais capacitado ou menos capacitado. Não existe isso no corpo de Cristo. Muitas das vezes nós não completamos a missão exatamente por quê? Porque nós queremos que o outro plante, o outro regue, o outro trabalhe lá e eu fique aqui no ar-condicionado sentado, desfrutando das belas músicas e das belas canções que nós cantamos. Não é assim que funciona. O corpo de Cristo, nós todos temos uma função, uma responsabilidade e cada um tem a sua individualidade, tem as suas características. E eu gosto muito nessa hora, quando eu falo nesse assunto, é da orquestra, né, irmão Dalton? Na orquestra. O que é uma orquestra? O irmão sabe, o que é uma orquestra? A grosso modo, não fala a gente não, que a gente sabe muito bem a definição. Mas o que é uma orquestra? Muitos instrumentos, mas todos iguaizinhos? Não. A gente tem vários tipos de instrumentos. Temos lá o sax, o clarinete, o trompete, o tímpano, os violinos, a viola, os contrabaixos, as tubas, as flautas, os oboés. Temos vários tipos de instrumento, cada um com a sua individualidade e todos juntos formam o quê? Orquestra. Hã? Já pensou? Um violino tocando sozinho faz muita coisa? Não, mas coloca uns strings de violinos. Ou seja, muitos violinos. Vai fazer uma festa. E se colocarmos, mesmo que seja 2, 3 violinos tocando, e você vai perceber nitidamente, se você prestar bastante atenção, que cada um é cada um. Mesmo violinos. São diferentes. Cada um é cada um. A orquestra é mais ou menos isso. E veja uma coisa interessante. Todos são individuais, mas todos estão em comum acordo debaixo de quem? Do regente, do maestro. Aí eu volto de novo para o inglês. Desculpa, hoje eu estou citando inglês. Aí falta uma sinfonia. Vou voltar aqui para o inglês de novo. O inglês tem uma outra palavra interessante. Não sei se a irmã Michele conhece essa. Não sei se o André também conhece essa. No inglês não é maestro. Você sabe como é que se chama em inglês o maestro? Conductor. Condutor. Condutor. Aquele que conduz. Não é maestro. Maestro pode ser professor também, traduzido como teacher, professor. Mas não é. É aquele que conduz. É coisa interessante. Ele está lá na frente com uma pessoa só, com 2 bracinhos e uma batuta na mão, e vai lá junto levando aquela multidão de instrumentos para uma bela sinfonia, para uma bela apresentação. Mas quem está no comando daquilo tudo ali é ele, um só, a Igreja de Cristo. Aquela orquestra que cada um nós somos o instrumento, sendo conduzidos por um maestro que é Cristo. É isso que Paulo está falando lá no versículo 6. Eu plantei, ele regou, mas Cristo que dá o crescimento, é Ele que está conduzindo esse negócio aí. E aí, vou caminhando para o final,
Paulo, no versículo 9, e ele diz uma coisa muito importante. Preste atenção no que ele diz lá no versículo 9. Pois nós somos, diz Paulo, cooperadores. Estamos juntos cooperando com Deus. Vocês são, diz Paulo, lavoura. Mas interessante aqui, ele também usa a palavra edifício. Quando eu falo a palavra edifício, ou quando eu falo lavoura, mas vamos ficar no edifício, que os dois estão a mesma coisa aqui no final das contas. Quando eu falo em edifício, você pensa o quê? O que vem na sua mente? Uma construção, um prédio, né? Mas uma construção pronta ou uma construção em processo? Quando eu falo edifício. Pronto, a gente vê essa palavra certa. O irmão Adailton, sem saber, ele falou o que eu queria, né? Mas a ideia é a seguinte: a palavra grega usada por Paulo para edifício é oikondomê, que quer dizer edifício em processo, em construção. É um edifício, uma construção que está ainda inacabável, está ali ainda no processo de. Então, quando Paulo diz assim, vocês são lavoura você não planta e acabou. Não, você trata sempre. Vocês são edifício, vocês são um processo, estão sendo preparados. Preparados para quê? Ou por melhor, preparados por quem? Por Deus. E aí vem, se Deus não está nos preparando, por que nós muitas das vezes agimos como tolos nesse trabalho? Veja o versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor. Muitas das vezes nós não usamos, melhor dizer, a nossa sabedoria para agir. Eu vou completar a missão, ótimo. O que Deus quer que eu faça? Isso. Então eu tenho que usar da minha sabedoria para que isso aconteça, para que isso prossiga, para que as pessoas possam ver Cristo em mim. Isso é sabedoria. E Jesus Cristo, certa vez, disse sobre aquela história que os irmãos conhecem muito bem, do homem prudente, aquele que edificou a sua casa onde? Sobre a rocha. Ele usou sabedoria, ele usou inteligência. Mas aquele que não teve inteligência, não usou sabedoria, construiu sua casa sobre aonde? E o que aconteceu quando vieram as tempestades? Aquele que construiu sobre a rocha, firme, não caiu. Mas aquele que construiu sobre a areia, desabou tudo. E vê se não é isso que ele fala nos versículos 11, 12 a 15. Olha o que Paulo fala aí. Existe um alicerce. Qual é o alicerce? A Igreja Batista Água Branca é o alicerce? Não. A igreja física, construção, ideologia, sistema religioso, nomenclatura religiosa não é alicerce. Não é. O alicerce é Jesus Cristo. Então a minha vida, para que eu possa completar a missão, ela precisa ser alicerçada e construído em cima deste alicerce Cristo Jesus, usando de toda a minha sabedoria, porque ninguém pode colocar outro alicerce, diz Paulo no versículo 11, do que já está posto, que é Cristo Jesus. Porque aquele que construir qualquer outro tipo de material, veja o versículo 12 a 15, ele diz assim, olha, dá uma lista aí, aquele que usar prata, ouro, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, você pode usar. Mas no dia da provação, aí me lembrei daquela historinha dos 3 porquinhos. Você lembra da historinha dos 3 porquinhos? Lembra? Lembra? Historinha bonita para as crianças? Aquilo ali tem uma lição maravilhosa, né? Para a gente, como crente, inclusive. Teve um que fez a casa de quê? Vocês tiveram infância. Vamos lá, palha. O outro construiu sua casa sobre... de que material? Madeira. E o outro construiu sua casa de tijolos. Aí veio o lobo mau, assoprou sobre a primeira casa. E o que aconteceu? A casa que foi feita de palha caiu.
Aí foi sobre a segunda casa, que foi construída sobre madeira, soprou sobre aquela casa, o que aconteceu? Caiu. Aí foi sobre a terceira casa, soprou, o que aconteceu? Nada, ficou em pé. Essa historinha é representada muito bem isso daqui que Paulo está falando. Você pode construir usando o material que você quiser usar, ouro, pedras preciosas, prata, madeira, feno, palha, sei lá, o que você quiser construir. Mas lembre do seguinte, você será cobrado. E no dia da provação, por isso que Paulo diz, no dia de Deus, a luz quando brilhar, quando ele trará o juízo, o julgamento do que eu e você fizemos, ele simplesmente vai provar aquilo que você fez. E vai dizer o seguinte, não adiantou de nada. Para alguns e para outros ele, foi ótimo, muito bom. Mas aí, irmãos, tem uma grande responsabilidade. Mateus 16, 27, diz assim, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. O que você fizer, você vai receber. Romanos 2, 6, o qual recompensará. A gente pensa em recompensa com coisas boas, né? Mas recompensa também pode ser também coisas não tão gostosas, né? O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Você fez, você recebe. 2 Coríntios 5,10 diz, porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, todos nós, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E aí eu quero fechar com esse texto de Ezequiel. Esse texto de Ezequiel é importante, irmãos. Porque às vezes a gente fica pensando que porque você e eu somos salvos, e Paulo está falando isso, se você prestou bastante atenção no texto de 1 Coríntios, ele diz lá no versículo 5, no versículo 15, se alguém construísse, se o que alguém construiu se queimar, sofrerá o prejuízo. Contudo, será salvo. Será salvo. Aí tem gente que vê, deixa para lá, tá bom. Isso é coisa lá para os missionários, para os pastores, para os ministros, para os diáconos, para os evangelistas. Cuidado. Olha o que Deus fala para você e para mim em Ezequiel 3, 17 a 19. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela. O que é um sentinela? O que é um sentinela? É um guarda, né? Um vigia. É um sentinela. Fiz de você um sentinela para a nação de Israel. No caso, para nós hoje, fiz de você um sentinela para o mundo. Ide por todo o mundo. Por isso, ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Agora vem o problema. Mas para mim você será responsável pela morte dele. Em outras palavras, se tu não falar, se eu não falar, e o ímpio morrer e for para o inferno, aquele camarada, o sangue da mão dele vai ser cobrado de quem? Da igreja batista, Água Branca? Vai ser cobrado do pastor? Vai ser cobrado do diácono? Vai ser cobrado de quem? De quem não falou. Agora, se porém você o advertir, o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá pela sua iniquidade, mas você estará o quê? Livre da culpa. Fez a sua parte. Fez o que tinha que ser feito. Se o cara não quis, problema dele. Aí é com ele. Então veja a grande responsabilidade que eu e você temos.
Que construção estamos fazendo para o corpo de Cristo? Que material temos usado para a edificação do corpo de Cristo? Cristo dá o crescimento, sim. Mas veja, eu tenho a minha parte a fazer. Se eu não funcionar bem nesse corpo, se eu atrapalhar, se minha obra, né, o material que eu estiver usando, espiritualmente falando, não for de qualidade, no dia do juízo Deus vai me cobrar. Vai cobrar de você tudo aquilo que Ele disse para você fazer e não fez. Será recompensado com mal. Não estou dizendo perca de salvação, pelo amor de Deus. Nenhum lugar que eu li isso. Não estou lendo isso. Estou lhes dizendo que, de alguma maneira, e eu não sei qual é essa maneira e nem sei quais são as recompensas, né? E os castigos que Deus vai dar. Não sei, não me pergunte, porque a Bíblia também não fala. Então, eu sei de uma coisa, o que a Bíblia fala é, Ele vai cobrar das minhas mãos aquilo que eu devia ter feito e não fiz. Não completei a missão. Não fiz o que deveria ter feito. Como Paulo disse ao contrário, combati o mau combate. Hã? Não, larguei a fé e saí correndo. Né? Tem muitos aí que estão aí nessa história, fazendo assim. Né? Não, temos que combater o bom combate. Temos que combater. Até o final. Paulo, quando disse isso, ele sabia que estava próximo à sua morte. Mas ele tinha essa intimidade com Deus. Ele dizia, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que o Senhor quer que eu diga? O que o Senhor quer que eu faça? Eu preciso fazer mais. Eu até gostaria de continuar vivo. Eu até gostaria de continuar trabalhando. Eu gostaria até de continuar pregando. Ainda tem muitas pessoas que eu posso falar, mas se eu morrer, fazer o quê? Mas uma coisa eu sei, que se eu morrer, eu fiz o que tinha que ser feito. Aí eu volto para você. Se Deus te chamar agora, você pode dizer assim, fiz o que tinha que ser feito. Você pode dizer? Não precisa falar, é contigo. Eu não sei nem de mim. Mas uma coisa é contigo. Cada um fala de si. Eu acho que ainda tenho muito por fazer. Né? E eu acho que eu deixei também muita coisa por fazer. Eu tenho consciência da minha vida. Cada um diga da sua. Ok? Porque a missão precisa ser cumprida. E o que eu tenho que fazer? Busque a Deus. Fale com Deus. Vamos cantar de novo aquele hino? Falar com Deus? Porque é um privilégio, irmãos, falar com Deus. É um privilégio buscar Deus. E buscar Deus em oração, para saber o que Ele quer que eu faça. Buscar Deus para saber o que Ele quer que eu viva, como Ele quer que eu viva. Buscar Deus para ter consciência de que a missão precisa ser completada. E da melhor maneira possível. E isso é algo bem particular de cada um de vocês. Cada um de nós. Não é do grupo. Não é do grupo. Mas são todos juntos. Todos participando. Todos juntos, cantando, louvando, adorando, servindo, plantando, regando, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos cantar de novo. Vamos ficar de pé, irmãos. E cante com realmente o sentimento de oração, de buscar a Deus. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador,
pois que Ele faz o seu amor não tem limites, em seu perdão